vocês são muito mais experientes do que eu, tem mais canja, podem falar muito mais propriamente o cara comercial do que eu. Porém, o mesmo DNA, como o Levi falou, como o Vil falou, que a H2I tem, a Rossi vem trazendo no mercado, né? Em deixar próximo tanto do distribuidor quanto do instalador, deixar próximo uma solução. A gente não quer que os nossos clientes, os nossos distribuidores, os nossos instaladores percam venda por falta de informação ou percam venda por falta de uma solução. É aí que entra o que o Levi falou. Hoje, o Grupo FAC ela vem trazendo qualquer solução para qualquer problema que surgiu, para qualquer projeto que vier. Então, agora, junto com a equipe do ZIA aí, com projetos grandes, vamos continuar trabalhando cada vez mais. Conseguiu ir, né, Levi? Consegui. Valeu, Bruno. Obrigado, Érica. Então, gente, olha, a temática de hoje é como lucrar mais com automatizadores de acesso, automatizando acessos. Porém, isso aqui que a gente está tendo não é uma apresentação, tá? É só um guia do nosso bate-papo. Então, perguntas. Ah, Levi, você passou um assunto aí que eu gostei. Podemos voltar? A gente tá aqui para bater um papo, é conversa, tá bom? Então, o slide não tem que acabar, não tem que ser uma apresentação, é só um guia pra gente, tá bom? A gente não ir se perdendo, mas a conversa vai fluindo. Beleza, Levi. Inclusive, eu estava conversando com o Levi antes, né? Fiz, ó, Levi, aqui é papo mesmo, então não se preocupe, que a galera vai perguntar mesmo. Olá, porque pode ter pergunta que vai colocar você em saia justa. Ele fez, Vilmar, não tem problema. Não tem nada que praticamente que me coloque em saia justa, porque a Rossi é uma marca que tem solução, que tem qualidade, então ele realmente confia, tá tranquilo aí. Então podem perguntar. E podem perguntar tanto pelo chat, como pelo microfone, enfim, como vocês se sentirem mais à vontade aí. O Bruno vai estar me auxiliando, gente, e o Bruno vai estar acompanhando o chat aí. Então, caso eu possa me perder aqui, então qualquer dúvida, o Bruno já vem me dar um toque, tá bom? Então, só para manter aquele papo que a gente estava conversando, né? A gente falou sobre a Rossi. Então, como eu disse, uma empresa de 36 anos, que pertence ao Grupo FAC há 5 anos, tá bom? E isso, o que é que nisso resulta? Resulta nisso aqui. Isso aqui, gente, que vocês estão tendo na sua tela, é mais ou menos o que é o Grupo FAC hoje. Grupo FAC são muitas empresas abraçadas em uma só. Então, aqui você tem DAB, Hub, Genius, enfim, várias delas. As mais famosas para a gente, Magnetic, que hoje detém, para vocês terem ideia, de 10 cancelas de pedágio, 8 são Magnetic no Brasil, certo? A Volpac, que simplesmente faz o controle do Maracanã, por exemplo, de acesso. Então, estádio de futebol, estádio de Copa, a Volpac tem o acesso de vários deles. Está falando de leitura de código e tudo mais. E as outras aqui, a maioria delas são líderes em seus países. Centurion na África, DAB lá em Dubai, certo? A própria Clensa, que é líder lá na Espanha. Então, hoje essas empresas estão aqui para dar um suporte à Rossi. Então, quando a Rossi se juntou à FAC, quem é mais antigo aí vai dizer assim, poxa, acho que a Rossi vai perder o DNA dela. Não, a Rossi vai enriquecer o DNA dela, tá? Quando a gente se junta com empresas grandes, o resultado é muito maior, certo? Dentro desse grupo, a gente já trouxe diversos lançamentos. Então, a gente vai começar com o primeiro controle de acesso que você pode ter. Não vamos fugir do nosso tema. O tema aqui não é mostrar o controle. O tema aqui é o como ganhar mais automatizando acessos, certo? Então, o primeiro automatizador de acessos está nas nossas mãos. É o controle, certo? É o que a gente tem ali para controlar, no caso, nesse ponto específico, o motor. Porém, tem novidade aí. Imagina no controle só você controlar motor, central de choque, central de alarme. Isso é possível, Levi? Eu ouvi falar que a Rossi é código fechado. Então, pela primeira vez, vocês estão ouvindo no chat, numa live, e a gente está divulgando que a Rossi está lançando um controle código aberto e fechado no mesmo sistema. O que é que isso quer dizer? Que você consegue acessar produtos como centrais de choque, centrais de alarme, com o código aberto universal, e o padrão Rossi de segurança, que é o código fechado Rossi, também pelo mesmo controle. Gente, isso é simplesmente fantástico. Você não precisa mais ficar com 1, 2, 3, 4, 5 controles na mão. Então, essa é a novidade que está chegando.
É uma novidade que com certeza você vai encontrar na H2i e a gente tem melhorado. Então, antigamente a gente tinha esse TX-HCS. Hoje nós utilizamos o NTX. O HCS deixou de ser vendido? Ainda não. Ainda há uma procura até muito grande por ele. Porém, o NTX vem para melhorar o TX-HCS. Melhorar em que sentido? Ops, vamos lá. Você falou que ele Pode usa, falar. que esse controle pode ser usado em centrais de choque, enfim. Ele pode, se a pessoa já tiver um portão lá, um motor de portão de De outra outra marca, marca. e Uhum. quiser usar o controle remoto da Rossi, é possível? Pronto. Esse controle que vocês têm no mercado hoje não é possível. A gente está lançando um que vai se chamar pelo código 4U, certo? 4, letra U de unidade, que ele sim vai ser possível utilizar. Nós testamos ele em várias marcas de motores e todas foram aceitas, certo? Exceto as que usem Hopin Code, que isso aí a gente só vai ter praticamente uma máquina de uma marca. Porém, todas as outras funcionaram perfeitamente. E placas também, placas periféricas de outros fabricantes. Todos aceitaram, tá bom? Tá bom, Então, valeu. ele funciona perfeitamente. Na Rossi, ele usa o sistema HCS, anticlonagem. Nas outras placas, ele utiliza o sistema aberto. Gente, rapidamente, o que é esse anticlonagem? O quão ele é importante? Cada vez que você dá um toque no botão, ele embaralha o sinal bilhões de vezes. Isso impede que uma pessoa com um equipamento que eles chamam de, alguns chamam em São Paulo de chupa-cabra, aqui a gente costuma chamar como copiador de frequência, ele acesse a sua frequência de portão e abra a sua residência. Então imagine, você vê seu portão abrir, você vê suas coisas sumirem, vê seu portão fechar, sem nenhum sinal de invasão. É por isso que a Ross usa o sistema de clonagem. Então, a Ross quer vender mais controle, por isso código fechado. Não, a intenção não é essa. Tanto que a gente está lançando esse controle. A intenção é que você tenha segurança no que a gente pode te dar segurança. E os outros te dão segurança nas outras coisas. Afinal, lucrar mais com controle de acesso tem a ver com segurança que você oferece ao seu cliente. Certo? Levi, Certo. Alguém Levi, perguntou? Pronto. só um momento. Ô Levi, a gente recebeu duas perguntas aqui no chat, que eu Uhum. acredito que a gente vai falar até mais para frente, para não atrapalhar a tua apresentação, até para poder explicar ao pessoal. Uma primeira pergunta foi do Márcio, Levi, falando sobre se a gente pode associar operacionalmente os automatizadores da Rossi com câmeras de leitura de placa, câmeras para reconhecimento facial. Uhum. Isso a gente vai falar mais para frente? Poderia explicar agora? Não, vamos responder agora, que as perguntas vão surgindo, o papo vai fluindo. Sim, Márcio, podemos sim. O que acontece? As centrais de placa, leitor de QR Code, leitor como fala, de Tag. tag e tudo mais, a única coisa que eles utilizam é um comando de relé, certo? Então, sendo bem sincero, não é nada exclusivo da Rossi, praticamente todos vão aceitar. Mas sim, a Rossi aceita. E a Rossi vai ter, mais na frente aqui, a gente vai ver, máquinas dedicadas a esse tipo de acesso. Ou seja, máquinas condominiais, de altíssimo fluxo. Então, chegou lá no relé de comando, botoeira comum, ele dá o sinal e abre. Está lá no sistema identificado as placas salvas, ou a tag salva, ou o código QR Code salvo, registrou ele, identificou, ele dá o pulso no portão e abre sem problema nenhum. Perfeito. Levi, esse contato seco, né, Levi? Agora é uma das melhorias, tá, Márcio? Uma das melhorias que as placas da Rossi vêm trazendo. E esse contato seco, onde permite apenas esse intertravamento, né, para controle de acesso. E é uma das melhorias muito bacanas da série N das nossas centrais. Uhum. Márcio, se ficar respondido, dá um retorno para a gente no chat aí, qualquer coisa a gente interrompe o Levi de novo aí. Com certeza, está muito bem entendido. Agradeço a vocês. Nada, Márcio. Outra pergunta, Levi, rapidinho. A Uhum. Érica, ela perguntou aqui que a H2i trabalha com a linha Ato para portões 350 quilos e a linha Nano para portões de 600 quilos. Seria essa a principal diferença entre as duas linhas? Sim, já li aqui a pergunta também, né, para entender. Sim, Érica, a principal é essa. Existe pormenores, tá? A placa do Dezenano,
ela tem alguns a mais do que a placa do DZAto. Qual a intenção do DZAto? A gente fazer um motor para portões de garagem, por exemplo, de família simples. Você tem lá um casal e um filho, certo? Essas pessoas provavelmente vão movimentar o portão, se muito, vão abrir e fechar ele ao dia 4 vezes. Abrir e fechar. Vamos dizer que ele sai de manhã, volta para almoçar, sai do almoço e volta do trabalho, certo? Então, isso aí para o DZAto é nada, é o mínimo, tá? Esse tipo de fluxo é baixíssimo. Ele faz 20 ciclos hora, só para você ter noção. Mas ele é um automatizador com custo mais baixo, certo? A princípio, ele já vem instalado de fábrica. Uma parada suave, você pode programar o freio, certo? E a do DZ Nano vai ter alguns a mais. O que são os a mais? Fechamento automático, certo? Que é um ponto a mais, digamos assim. A entrada para fotocélula com seletora dedicada, tá? Os dois aceitam fotocélula, mas a do DZ Nano é dedicada com chave, certo? Então, são alguns upgradezinhos pequenos que tem de um para o outro. Porém, a principal diferença é essa sim. 600 kg do DZ Nano, 350 kg do DZAto. Outra coisa, só para deixar claro, isso estou colocando em parênteses com concorrentes, tá bom? Principalmente o pessoal de vendas aí. E também o pessoal da rua, porque às vezes no cliente final lá, ele pergunta se é a mesma coisa e não é. A Rossi anuncia o DZAto como 1/5 de HP. E algumas marcas anunciam alguns motores delas com 1/5 de HP. Porém, quando você vai ver o peso que as duas puxam, a deles puxa 200, 250, 300 quilos, o DZAto puxa 350 quilos. O que acontece? Como a nossa mecânica do DZAto, do DZ Nano, do DZ4 é VEG, a VEG é muito específica no seu padrão de potência. Então, a VEG não vai deixar erro, não vai deixar a desejar. Ela é muito direta no padrão que você tem no final da engrenagem. Enquanto os outros calculam apenas a potência dentro do rotor. Ou seja, é como se você tivesse um carro, potência no motor e potência na roda. Então, a potência no motor tá cheia. O carro tem um motorzão retado, mas quando você vai para a roda, você tem um atrito, você tem um pneu, você tem... E tudo isso aí você vai perdendo potência, certo? Essa qualidade. Mas sim, Érica, estamos lá na venda, o Ato 350 kg, o Nano 600. O Ato 350 kg, 20 ciclo hora, o Nano 600 kg, 40 ciclos hora. Também é uma variação grande entre eles. Eu vi piscar aqui, foi uma nova pergunta ou... Isso Opa, mesmo, Levi. tô vendo. Giordano Burlacchini, acho que eu falei certo. É italiano, parece. Boa noite. Em relação à pergunta do Márcio sobre a abertura do portão com integração com câmeras, as placas dos portões só precisam receber o comando do relé NA ou NF, pois quem liberaria esse... Opa, um momentinho só que apareceu outra coisa aqui. Quem liberaria esse sinal seria o DVR. Olha, normalmente, quem vende esse sistema Giordano, acho que é isso, Giordano. Quem vende esse sistema de leitura, ele já, descripta, né, o sinal, tá? Ele já quebra a criptografia e já manda o pulso direto para a placa, tá? Geralmente, no DVR, também já chega esse pulso de criptografia, porque ele também precisa dar o OK, certo? Então, algumas marcas você vai tirar esse sinal do DVR, outras direto do controle da tag, tá? Existem algumas marcas que utilizam direto na tag já. Ou seja, sem nem precisar passar pelo DVR. Não sendo um sistema de leitura de placa, né? Sendo leitura de placa, sim precisa passar pelo DVR. Acho que foi essa a pergunta, né? Se eu entendi direitinho. E sim, é NA ou NF. O que ele quer dizer com NA ou NF, para quem também está mais novo, não consegue entender, normalmente aberto, normalmente fechado. Certo? Então, dependendo do sistema que você use, o da roça aceita normalmente aberto, né? A botoeira vem com o sinal aberto, você fecha, ele dá pulso no comando. Certo? Mas se fosse um sistema NF, funcionaria do mesmo jeito. Só teria que inverter o sinal. Ok? Vamos lá. Então, como a gente está falando de ganhar mais, quem conhece controles antigos Rossi vai ver que a gente vendia o controle e o suporte de quebra-sol. Certo? Isso tinha um custo maior, tanto para a produção, tanto para a distribuidora, quanto para a compra do instalador. Eu costumo dizer que essa é uma cadeia com importância invertida, tá? A gente tem fábrica, distribuidor, instalador, mas a importância é instalador, porque sem ele não existe nenhum dos outros dois, distribuidor, fábrica, certo? Então a gente precisa desse eixo muito perfeito. E hoje o novo controle Rossi, né, o NTX, que está na tela,
ele já vem com suporte do quebra-sol incluso e por um preço mais baixo, certo? Ou seja, você tem um atrativo a mais para o seu cliente. Tudo isso é argumento de venda, certo? Então, olha, controlezinho aqui discreto, preto, você vai colocar no seu quebra-sol. Tem preto, vermelho, rosa, azul. Fica ao critério do cliente. Mas ele vai ser discreto, você coloca no quebra-sol aqui, perfeito, certo? Ele é mais fechado, vai ter um alcance melhor. Você utiliza uma placa ali centralizada, ele faz a leitura de todos os controles de um condomínio, por exemplo, e aceita o sinal perfeitamente, certo? Ver aqui como você passar agora. Pronto. E já que a Érica falou do Deseato, olha ele aqui. Deseato, 350 quilos, 20 ciclos hora, como eu falei. Dezenano, 600, 40 ciclos hora. E o DZ4, que eu costumo dizer que é o terror aí dos condomínios de médio e baixo fluxo, 800 quilos, 60 ciclos hora. Gente, esse motor é fenomenal. Não tem outra palavra para dizer não. Aí eu vou apelar que é o motor que eu mais gosto na Rossi, pelo quanto ele é interessante. Ele consegue, por exemplo, vou pegar aqui, já que o Vilmar falou da Pituba, vou pegar um exemplo da Pituba. Passa naquela orla da Pituba ali toda, aqueles condomínios menores, olhando todos. Na maioria deles, vou dizer a você aqui, talvez em 60, 70, 80% deles, que é um número muito grande para Pituba, você vai ter um DZ4 automatizando. Você vai olhar para o DZ4 e vai dizer, rapaz, esse bicho tem uns 8, 10 anos aí. Só fazendo manutenção e tudo mais. Por que Porque é um isso? motor que ele é muito criterioso no funcionamento. Então, além dele puxar um peso substancial, ele tem um médio ciclo. E esse médio ciclo dele é o suficiente para esses condomínios. Então, você não precisa ter um motor mais robusto e maior e consegue automatizar o processo só com esse tipo de motor. Certo? É mais O robusto Levi, pelo fato dele suportar 800 quilos. E tem mais alguma coisa além do peso que ele suporta? Sim. Ele, além do peso que ele suporta, que é maior por causa da força do estator, né? Que é um estator mais forte, ele também tem uma construção física mais forte, certo? O composto dele de nylon é mais forte, o corpo redutor dele também é mais forte. Então, a gente está falando de dois automatizadores, né? O Ato e o Nano, residenciais, e a gente parte para o DZ4, que é um semi-industrial, certo? Que a gente chama. Levi, deixa eu fazer uma pergunta. Boa noite. Desculpa interromper. Boa Oba, noite, Bruno. Jamiel. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite. Você estava falando aí do controle. Eu só queria saber se ele realmente, se ele é também com proteção contra a umidade, contra a chuva. Ele é vedado, que ele parece ser um pouco mais, isso, ele parece ser um pouco mais fechado, né? Mas ele é IP66? Certo. Não, IP66 não, tá, Jamiel? Ele não é IP66. O que acontece? Naquele controle antigo Rossi, vou até botar um pouco mais, você vê que ele tem aberturas ao lado do botão. E essas aberturas facilitavam a entrada de suor para quem andava de moto, da própria água da chuva, né? Pega o exemplo da moto, que ele com certeza é mais degradado do que em outros ambientes. E ele também era mais frágil. Então, o que acontece? A gente conseguiu diminuir substancialmente as entradas dele. A única abertura que nós temos de contato direto com a placa é a do LED. Então, com isso, reduziu-se bastante o índice de corrosão desses controles, certo? Claro que não seria nada sem também, vou botar aqui para a gente ver a parte interna, uma parte interna mais bem construída. Então, você tem botões, né, com maior firmeza, tecnicamente falando. Você vai ter baterias que você acha com mais facilidade, certo? Que é a bateria tipo moeda, que a gente conhece de vários outros produtos que utilizam. E a gente vai ter uma qualidade construtiva muito maior. Você pega a placa dos dois, você já vê que a construtividade de um é absurdamente maior do que da outra. As trilhas, a perfeição, o silício usado na construção da trilha é muito superior. Certo? Ok, obrigado. Nada. Érica, Oi, viu? o colega falou que está na sala de espera aí. Você que está como anfitriã, dá uma olhada aí, por favor. Certo. Não tem ninguém aqui. Foi o Sérgio. Vou falar com ele aqui. Obrigado. Sérgio tá dentro da sala. Ah, tá. Aí ele deve Já, ter já, já caído. falou. Já conseguiu, já conseguiu. Valeu. E pegando esses sistemas, aqui a gente tem todos os argumentos também que facilitam a venda para o cliente final. Gente,
Por que eu levo muito em conta esses argumentos? Porque quando a gente coloca a Rossi, muitas vezes em parênteses, com motores inferiores, a gente tende a priorizar o preço. Então, a gente esquece a qualidade do motor que a gente está vendendo. E isso é argumento de venda. O nome que você leva lá para o seu cliente na hora de você instalar um motor, não é somente o da Rossi, não é o da H2i somente. Olha, ele comprou na H2i o motor da Rossi. Não, ele está levando o nome do técnico instalador. Então, se o Bruno vai lá instalar o motor, quem instalou foi o Bruno. Então, o cliente olha e fala, eu vou indicar o Bruno, porque o Bruno instalou um motor que é confiável na minha residência. Então, a gente sabe que tem muitos técnicos aí que instalam e, ó, somem, certo? Mas aqui não é para isso. Se você vende um produto de qualidade, se você vende um produto que você tem todos os tipos de vantagens, seja eletrônica, seja mecânica, você garante ao seu cliente, por exemplo, que você pode voltar ali para fazer uma manutenção preventiva. Gente, a gente tem que perder um pouco dessa ideia de ganhar dinheiro só com instalação. A gente muitas vezes tem esse padrão na mente. Então, a gente tem distribuidoras como a H2i se preparando com todo o kit de engrenagens, de sem fim, para a gente fazer a troca e a manutenção do motor, e a gente esquece que isso também é um lucro para a gente. Então, você pode ter um cliente ali que você ganha hoje, ganha daqui a 5, 6 meses, de novo 6 meses, de novo 6 meses, e não sempre ficar criando um novo cliente, ou esperando aquele motor quebrar para você instalar outro. Então, você pode ganhar muitas vezes no processo. Então, isso foi um tipo de conversa que eu tive ano passado, 2019, lá em Aracaju, que mudou muito a cabeça dos técnicos de lá. Então, o que acontece? Você instala um motor e você vende um serviço de manutenção, aquele cliente vai olhar para você e vai dizer, meu próximo motor eu quero que você instale. Porque você vem aqui e oferece serviço de manutenção. Então, se você fez todo um controle de acesso, aí você comprou lá para o cliente câmera que faz leitura de placa, você comprou lá o sistema que faz leitura de tag, você colocou um motor condominial, exclusivo para ele, que a gente vai mostrar mais na frente. Aí chega depois e fala, ok, instalei, tchau. Ô, meu amigão, não tá lendo a placa aqui não. Pai, e de que adianta você ter um suporte como o da H2i tão forte atrás de você? Suporte que você pega a câmera e diz assim, ó, a câmera tá com problema, isso, a H2i faz, ó, eu vou resolver para você. Então, se a gente está oferecendo tudo isso para você, você tem que mostrar isso lá no final. Isso é valorização do seu trabalho. Isso é valorização não só do seu trabalho, valorização do seu dinheiro. Porque, com certeza, sua lucratividade em uma instalação vai ser maior. Certo? Gente, e aí tá uma das cerejinhas do bolo de hoje da nossa conversa. Quem conhece a Rossi há um tempo, sempre se questionava, por que a Rossi não tem um motor condominial? E a gente entrou logo de 2 pés na história, certo? Então a gente vai ter 4 linhas de motores condominiais. Todos esses motores que estão na tela de vocês aí, é um motor voltado para alto fluxo, certo? Gente, todos eles para alto fluxo. E qual é a grande sacada da Rossi com esse motor? Tá escrito aqui em cima, ó, Technology by FAC, certo? Ou seja, a FAC tem parte nesse motor. Como eu conversei no começo, né, alguns chegaram um pouquinho depois, o que é a FAC? É simplesmente a empresa que mais vende automatizador no mundo e foi a empresa que comprou a Rossi há uns anos atrás. E ela trouxe toda a qualidade para esse motor. Base de aço, carenagem toda ela, que evita o ressecamento com o tempo. A gente sabe que isso é um problema de muitos motores. Eles apelam muito para o lado do design, que é um argumento de venda também. Então a gente chega muitas vezes em condomínios extremamente bonitos, né? Portão lá bonitão, abrindo e fechando. Quando a gente coloca o motor, é um trambolho grandão, cinza estranho. Certo? Então a gente tem que estar atento a isso. Isso também é um argumento de venda. Então GHT9, 900 quilos, GHT9 Turbo, 600 quilos, o 12 Plus, que é 1.200 quilos, e o GHTI 16, que é 1.600 quilos. Todos esses motores, gente, eles usam a tecnologia Virtual Inverter. Virtual Inverter é o quê? A gente faz o motor pensar que ele está trabalhando com a placa inversora, mas ele não está. Ou seja, sim, os 4 são motores rápidos, certo? São motores de velocidade. E qual é a grande sacada? Como a gente não usa a placa inversora, a gente evita a queima por sobrecarga, certo? A gente diminui o custo de manutenção do motor, porque a placa tem um custo menor de venda, não é uma placa inversora que tem um custo absurdo hoje, a gente sabe disso, de qualquer marca, tá bom? Então, os motores têm um padrão de construção nível A. A gente está falando aqui de um mercado seleto de motores e outra coisa.
a um baixo custo, certo? Então, são motores completamente dentro da realidade financeira do mercado, certo? São motores que, inclusive, ficam abaixo de outros motores que eles não são pagos, digamos assim, para esse motor, que se compara errado. Então, o motor subiu um pouquinho ali o portão, desculpa, o condomínio subiu um pouquinho de padrão, completo, porque ele exige mais de movimentação, é esse motor que entra na história, certo? O 12, que é o Você, 1200, que praticamente é o nosso cargo-chefe, pode falar. desculpa, você falou um negócio interessante, rapaz, que é o condomínio de alto padrão, né? E o motor, em linhas gerais, assim, é aquele, como você falou, aquele trambolho que fica lá. Às vezes não combina, né? Você está lá com um portão bonito, um portão de Sim. alumínio, enfim, todo chique, e tá um trambolho lá, e realmente esse motor aí é bem, bem bonito. Deixa eu te fazer uma pergunta boba aqui Pode para falar, mim. Vilmar. Certamente para você não é. Para você é boba, né? Para mim não. Alto fluxo. O que é que você chama de alto fluxo? A partir de 120 ciclo-hora é determinado como alto fluxo, certo? O que são 120 ciclo-hora? É o motor poder abrir e fechar durante 1 hora 120 vezes. Caramba. Sim, todos os 4 são. Na verdade, é um padrão ROS, se vocês forem pegar lá depois, quando a gente estiver presente as H2, a gente vai deixando o catálogo. Se vocês forem ver o catálogo, lá não vai estar 120 ciclo-hora, tá mais de 120 ciclo-hora, certo? Tem alguns motores que você vai pegar e vai dizer lá, ó, ilimitado. Gente, não existe ilimitado. Ilimitado não existe, tá? Isso é conversa. Então, vamos ser sinceros, mais de 120 ciclo-hora. Ilimitado, eu vou ficar abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, eu quero ver ele não parar, certo? Então, ele faz mais de 120 ciclo-hora, que é o suficiente para alimentar qualquer condomínio de alto padrão em Salvador, Barreiras, Irecê, Feira de Santana. Pode escolher o lugar, certo? É o suficiente para ele abastecer qualquer condomínio desse aí. Sim, tem que ter um padrão como a gente conversou, né, Vilmar, de design. Por quê? Porque isso também é argumento de venda. Vocês acham que a Ah, beleza também não vende? Eu vou pegar um exemplo de outras marcas que fazem isso, que vocês conhecem. Então, elas muitas vezes mudam um produto que por dentro é igual, só para uma carenagem diferente, para uma aceitação maior do público. Então, sim, à primeira vista, ele vai gostar do motor, porque ele vai dizer, ó, é bonito. Quando você mostra que é bom, ele fala, é completo. Certo? Então, todos esses aspectos são importantes também na hora da venda. Tá a bom? Rossi poderia pensar em ter um produto desse, bonito, porém residencial, não necessariamente condominial. Está no plano. Verdade. Está no plano. O que acontece? A gente tem hoje, só para vocês terem ideia, gente, o Dezenano, só voltar aqui para mostrar ele, esse do meiozinho que vocês estão vendo, é simplesmente o motor mais vendido do Brasil hoje. Vilmar comentava sobre liderança, Vilmar. Essa liderança Sim. aí é consolidada há anos, tá? O motor mais vendido do Brasil. Não estou falando de marca, estou falando do motor, a peça. Comparado a Certo. qualquer outro motor, é o que mais vende hoje no Brasil. Tá bom? Então, é um motor que, querendo ou não, tem identidade com o público. E a gente sabe que essa identidade tem que ser mexida de forma mais sutil. Então, sim, está no plano da Rossi, né? Digamos assim, um incremento estético ao motor, porém tem que ser feito de forma mais gradual, porque é um motor muito marcante. É um motor que marcou muito, né? Então, o cliente procura ele e muitas vezes, quando não encontra ele, prefere esperar. Talvez seus vendedores se passem um pouco por isso, às vezes. Apesar da H12 ter uma metódica, né, de manter uma compra e um estoque sempre presente, se por acaso acontecer, às vezes você vai ver o cara olhar e falar, olha, deixa chegar aí, você me avisa, me dá um toque, deixa pago, esse é meu, certo? Então isso É tem que ser assim mesmo. mexido um pouco mais de calma, mas vai sim, vai sim. Ô, Levi, Valeu. tem uma Opa, pergunta para lhe fazer referente ok. aos motores com Wi-Fi, Sim, que, né, as pessoas ainda se assustam quando se fala nisso. sim, Né? Fala em motor com Wi-Fi, tem gente que não acredita, mas devido a hoje a casa inteligente, né, sim, é possível. Eu gostaria que você falasse mais sobre o assunto. falo sim. E Arrelan, qual o modelo da Ross que tem, ou onde é que se adequa? pronto. Arrelan, o que acontece? A FAC, que é a propriedade da Rossi,
ela já tem esse modelo de motor Wi-Fi lá na Europa há mais de 3 anos, pra vocês terem ideia, certo? Porém, o custo lá que eles desprendem para um automatizador, para um controle de acesso, para uma câmera, é muito maior do que o nosso. Então, é cultural isso. Eles não medem valor quando a consequência é um bom trabalho, tá? Eu acho que isso é uma coisa que vai mudando também em todo lugar, certo? Então, quando a gente pensou em trazer isso para o Brasil, foi o que algumas marcas fizeram, a gente parou e fez assim. Vocês conhecem o Sonoff? Aí é uma pergunta mesmo. Você conhece o Sonoff, Arlan? Não. Pronto, o Jamel ali deu um legal, certo? Um aqui, ó. Aqui no fundo, aqui, ó. O interruptor touchscreen, três canais. Pronto, exatamente. Exatamente. A Sonoff, tô dando um exemplo de uma marca, tá, gente? Mas a Intelbras também tem, várias marcas tem, tá bom? O Sonoff, ele nada mais é do que um sistema Wi-Fi que você pode colocar em qualquer dispositivo. Televisão, geladeira, ar-condicionado, motor, o que você quiser. E quando Nome você de Dyna, pega sabe? esse produto, é tipo um Dymer, mais ou menos. E quando você pega esse produto e agrega o valor dele a um automatizador Rossi, você vai ver que o custo final vai ficar abaixo do custo dos concorrentes com Wi-Fi. Então a Rossi pegou e fez, poxa, eu não preciso fazer isso. O que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar lançando um produto ali na mão do Jamiel, ó, tá até mostrando ali. Isso aí mesmo. Vou ver Então, Jamiel, eu deixa vou eu abrir a estar... câmera de Jamiel. Ô, Jamiel, curiosidade, você é de que cidade? Feira de Santana, Bahia. Mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o básico, esse é o mini da Sonoff. Para instalar, eu tenho esse aqui instalado no meu motor, automatizado pelo celular. Sonoff, o nome? Sonoff? Sonoff. É só um Sonoff. exemplo de marca, tá? Tem outros. Ah, Tem outros, tem Sonoff é a nova marca, não é o digital. produto. Isso. Tá ok. Então, o que acontece? Quando você agrega, acho que aí os instaladores que estão podem até mencionar isso no chat, chamar a atenção se eu estou falando alguma mentira. Quando você associa o valor dele ao valor do motor, você vai ver que o custo dos dois juntos é muito mais baixo do que um motor com Wi-Fi de algum outro concorrente que já tenha, por exemplo. Então, a Horsepower fez, cara, isso não faz sentido. Ok, eu aumento o meu portfólio, vendo um produto a mais, beleza. Só que eu mesmo estou dizendo para o meu cliente que eu estou pegando um produto, agregando a outro e cobrando 3, 4 vezes mais. Certo? Então, quer automatizar um motor? Não precisa ir longe, não. Vou até melhorar aqui, Arlan, dentro da marca. A Intelbras tem isso nas centrais. Certo? Eu mesmo já consegui fazer, eu já fiz uma integração de um sistema automatizado pelo celular com o motor da Ross no sistema da Intelbras. Mas Certo? qual seria o Então, intuito, isso é no bem caso, de fazer isso? Eu teria que botar, tipo assim, existe algum aplicativo? Ou como é que faria para poder... o aplicativo deles mesmo. Hoje, Ah, do todos esses são um próprio... aplicativo próprio. Porém, a gente sabe que nesse meio digital, a gente sabe que nesse meio digital está se popularizando o Alexia, certo? Isso, A gente sabe disso, né? exato. Então, com esse trabalho forte que a Amazon fez no investimento, e essa. Porque isso é uma concessão, tá? A Amazon concedeu o Alexia a outras marcas. Isso é muito importante. A gente é Intelbras muito mesmo bom. é. Do que a gente está falando, nosso que está falando aqui é perfeito, o Alexia. Oi? A Intelbras, o Alex só funciona com a concessão Sim, sim, da Amazon. sim, Fazer o login, concedido tudo por eles. exatamente. Perfeito. Ou seja, já tem todos esses sistemas integrados prontos, certo? Então, eu acho mais importante a gente mostrar nesse sistema de controle de acesso as limitações do acesso. Por exemplo, a gente pode ter o Alexa pelo celular, pelo sistema, beleza. Aí, aquela pergunta que a gente sempre brinca, né? Que acho que é bem papo reto mesmo essa pergunta. E se o celular desligar? Se descarregar a bateria? Se eu for roubado? Como é que eu abro o meu portão? Certo? Então, um controle de Boa acesso não pergunta. pode retirar o outro. O interessante é que você tem um sistema integrado de Wi-Fi, de contato, da casa inteligente, perfeito. Mas que você não deixe de lado a emergência, que é um controle, certo? Externo, ou em um acesso mais fácil, seja você entrar na sua casa e pegar numa gaveta,
tá? Mas a tecnologia, a mesma que nos ajuda, não pode nos fazer refém. Nós somos acima dela, certo? Então, hoje, respondendo só a sua pergunta, a Rossi não tem um sistema de motor com Wi-Fi. E eu já conversei bastante lá na Rossi, dei algumas ideias, mas não parece ser um intuito tão grande. Porque eles falaram, Levi, ok, eu posso fazer isso. O custo que eu vou trabalhar para fazer isso, eu vou devolver ao mercado um motor mais caro do que um motor que ele poderia pegar o motor e simplesmente integrar com o sistema Alexa da Intelbras, por exemplo. Certo? Então, nesse viés de custo, não vale a pena. Você vai lá no contato seco, abre e fecha, e o motor funciona. Ô, Levi, desculpa cortar, só para aproveitar que você está falando, é R$ 30 um dispositivo desse. 30 a Você tem 40 noção, reais. Arlan. Então, é muito barato você anexar. Eu já ofereço aos meus clientes, então é muito mais em conta você automatizar o portão do cliente. Com R$ 30, você vai precisar só de mais uma fonte só para você fazer isso com o controlezinho, já foi. Eu tô TX falando de Cable. ser mais em conta, tá, gente? O que a gente está conversando aqui é sobre ser mais em conta. Aí eu concordo com o Arlan, com o que eu acho que o Arlan está pensando, que em relação a você ter um produto só, uma beleza só, tudo integrado ao mesmo dispositivo. Isso também faz diferença, tá? Faz muita diferença. Foi só uma opção da Rossi. Não estou dizendo aqui que é a opção correta ou a errada, estou só defendendo a ideia dela, né? Entendi, valeu. Entendi. Nada. Valeu pela dica aí, Jamil. Jamiel, eu estou aqui pensando, obrigado aí pelas dicas, pela participação. Conversar com... Arlan e Vilmar, vou dizer uma coisa para vocês. Esse produto aí, vou dizer nós instaladores, porque eu também já fui instalador, tá? Tive que parar porque há um conflito, né, de ideias, mas todos eles conhecem, tá? Então é uma coisa que a HWC precisa vender. Lá um motor com acesso Wi-Fi. Quando a gente vai vender lá um motor com sistema Wi-Fi, que eles dizem assim, ó, não, vou levar o convencional. Não, já compraram o Sonoff por fora, tá? Legal. Vamos vender o Sonoff então também. Gostei. Jamiel, depois conversar com você amanhã ou depois, para a gente fortalecer ainda mais essa parceria, tá? Para a gente, você ser uma referência para a gente aí no mercado, até para a gente indicar também pessoas, cliente final que às vezes aparece, indicar você aí em Feira de Santana. Pronto, fico lisonjeado. Posso passar até para você meu fornecedor aqui no Brasil, da Sonoff mesmo. Vocês comprarem direto com eles lá, com preço de custo. Tá joia. Valeu. Obrigado também. Obrigado também. Vamos lá, gente. Então, continuando, né? Falando de controle de acesso, a cremalheira é uma das partes do motor muito importantes também. E aqui a gente colocou 2 exemplos, né? Coloquei a cremalheira série ouro, que é a Industrial Rossi, e a Industrial Rossi de aço. Gente, eu tô cansado de ver esse sistema de automatização, às vezes com condomínio de alto padrão, como a gente estava conversando, com todo o sistema de controle de acesso, de tag, tudo importante, e quando você vai ver a cremalheira toda destruída, porque ele colocou uma cremalheira residencial num portão condominial. Então, você, como eu disse, está vendendo o seu trabalho. Você está vendendo a sua qualidade de trabalho, certo? Então, motores industriais, condominiais, são associados a cremalheiras industriais ou cremalheiras condominiais, certo? Com um padrão de construção melhor. Bruno tá aí? Tô sim, Levi. O chat tá ok? Posso continuar, né? Tranquilo, o Márcio tá lançando algumas dúvidas aqui. Uma agora que ele acabou de lançar, falando sobre até as cremalheiras. Ele lançando, né, a cremalheira alumínio, a ouro, a prata, a leve. Qual é o melhor custo-benefício? Pronto, Márcio. Vou especificar facilmente para você. Estou até com sua pergunta aqui na tela. Cremalheira alumínio em T. A gente sabe que, se tratando de Salvador e de toda essa região costeira, cremalheira de alumínio vem para evitar o desgaste da ferrugem. Então, é uma indicação que você use ela nessas regiões. A ouro, ela tem um padrão de construção e um padrão do plástico mesmo, poliuretano, né? Para ficar mais plástico, de mais qualidade, justamente voltada para um condomínio, certo? De médio ou de grande porte. Na série prata, também uma cremalheira mais, tá? Não com padrão de um alto condomínio, mas sim com padrão semi-industrial, ok?
E a leve é a que a gente indica para um padrão de condomínio, ou, desculpa, de residência social, mas a leve. Gente, uma coisa para deixar clara, certo? Muito importante. A cremalheira leve da Rossi tem um padrão de construção superior a outras inferiores do mercado. Então, às vezes, a pessoa pega e fala assim, achei um pouquinho mais cara. Pega a cremalheira e só faz assim, ó, esse movimento de torção dela. E você vê a diferença, certo? Na qualidade. Então, para facilitar, Márcio, dentro da linha Rossi, o que é que a gente indica? DZ-Ato e DZ-Nano, cremalheira leve. DZ4, cremalheira prata. DZG-HT, condominial, cremalheira ouro. Alumínio, região costeira. Certo? Assim fica fácil de entender. Então, todo o padrão de automatizador se resume a isso. Residencial, semi-industrial e condominial. Certo? Hoje é o padrão que todo automatizador tem que ter. Para você determinar uma cremalheira, por exemplo. Beleza? Então, tá aí, ó. Olha o alvo que a gente tem com o GHT. É justamente o alvo Perfeito, Levi. Obrigado. De nada, Márcio. É justamente o alvo que a gente tem. Condomínio, academia, indústrias, hotéis. Então, de novo, reforçando. Hoje a H2I tem todo o necessário para você automatizar o controle de acesso de uma indústria, de uma empresa como essas. De um condomínio, de uma academia, de uma indústria, de um hotel. Hoje a gente está falando tanto uma coisa dentro do segundo ponto ali, né, que é a academia. São essas academias que você vai lá, faz o exercício e muitas vezes não tem nenhum instrutor. Só tem lá o recepcionista, certo? Ou seja, essa mesma academia que não tem um instrutor, não vai ter um guardinha para você abrir a cancela para um carro estacionar, certo? Vai ser controle de acesso. Então, esse cliente vai ter um acesso, seja pela placa dele, seja pela tag, que vai ter que fazer a leitura, e a gente está falando de um acesso, de novo, muito constante. E aí entra o GHT, o motor condominial, certo? Nossa capacidade de ciclo, 120 ciclo-hora, que é o que a gente chama de alto fluxo, certo? E comparado aos concorrentes que se colocam como concorrentes do GHT, eles estão aí localizados entre 60 e 80 ciclos-hora, tá bom? Então, a gente já dá essa folga. Quando a gente fala concorrente, a gente pega também a noção de preço, tá? Pra vocês terem ideia. E tudo que eu falei, velocidade sem placa inversora e um ponto importantíssimo, motor elétrico com proteção térmica. Eu não vou colocar aqui na tela, porque assim, uma coisa minha, tá? Eu não mostro outras marcas de motores. Mas a gente recebe em vários grupos motores literalmente queimados. Acho que vocês já viram. Com estator queimado, a ventoinha queimada, tudo queimado, derretido. Gente, aquilo ali é um sinal claro de que não há protetor térmico. Então, atinge a temperatura, o motor, ele não para de fazer o trabalho, eu falo assim, às vezes de forçar a batida de um portão na parede, e ele começa a literalmente queimar o motor, certo? E ali você perde todo o motor. Então, o protetor térmico da Rossi vai lá, ó, e abre o sistema. Você vai apertar no controle e ele não vai. Gente, não abre do nada. Ele abre depois de um ciclo absurdo de funcionamento, certo? É só um sistema de proteção, tá bom? Para dar justamente esse sistema de durabilidade que a gente requer de um motor. Não vai ficar trocando todo dia, tá bom? A facilidade de programação da Rossi a gente já conhece e o GHT mantém essa facilidade. Então, a Rossi tem essa tendência também de ser mais fácil. E alguns perguntam para mim, Levi, ser mais fácil não quer dizer que o cliente final vai lá mexer no motor, vai lá colocar um controle? Gente, eu costumo dizer assim, o cliente que vai colocar a mão numa placa energizada, ele vai fazer em qualquer marca, em qualquer sistema, em tudo que você imaginar. Ele não tem medo nenhum de tomar um choque. Porque na roça você tem que colocar a mão numa placa energizada. Certo? Ou é perigoso para a gente? Não, que a gente é técnico, né? A gente tem aquele conhecimento, a gente sabe onde vai colocar a mão. Mas se o cliente final vai fazer isso, ele vai fazer em qualquer marca. Não importa qual seja. Então, essa história de, não, porque aqui é mais fácil, aqui é mais difícil, não existe. Se ele vai mexer no roça, ele vai mexer em qualquer outra marca. Tá bom? Essa é a plaquinha do GHT, como a gente falou, uma placa simples, uma placa não é inversora, tá? O que a Rossi fez nesses sistemas foi utilizar componentes com cada vez mais qualidade de construção eletrônica, então sejam relés mais fortes, transformadores mais fortes. O borne de acesso da Rossi é superior. Por que não é de engate rápido, Levi? Porque justamente é para dar essa liberdade de automação para qualquer tipo de sistema,
certo? Ele vai ter todos os processos que um motor de condomínio ou industrial, ou como a gente falou, precisa ter. Fechamento automático, função residencial predial, que é o quê? Se ela vai ser uma residência ou um condomínio. Como ele vai funcionar? Quando der um toque no controle, ele vai abrir sempre o portão, mesmo que esteja no meio do caminho, ou vai fechar e abrir de novo, certo? Todos esses pormenores para uma construção de controle de acesso, a ROS está pronta para aceitar. Então, eu quero fazer isso, a ROS resolve. Eu quero fazer isso, a ROS é uma solução, certo? Só dentro desse sistema aqui a gente consegue dar essa resolução. E chamando a atenção para aquela pergunta inicial, o último ponto está aí, ó, botoeira de abertura e fechamento, certo? É justamente ali onde vai entrar. Lá no sistema que o Márcio perguntou no começo, né, da leitura da câmera. A câmera leu a placa, informou para o sistema deu ok, vai para o sistema de botoeira da placa ROS, no caso da KX GHT, e libera a abertura do motor. Certo? Tô num ritmo legal, hein? Os basculantes aí, gente, tá? São motores também para acesso de portões basculante. Portões que cada vez vão ter uma tendência maior, somente em regiões como Salvador, onde as construções são cada vez menores. Então, o deslizante ele ocupa 2 espaços de um portão. Já o basculante, só um. Então, a tendência é que você também tenha um trabalho cada vez mais frequente dentro de basculantes, certo? Um exemplo de um alto consumidor de basculante hoje no Brasil é a cidade de São Paulo, certo? Então, não é por nada. São Paulo tem residências, espaços muito pequenos e precisa dessa automatização de espaço. E aí a Rossi vai ter toda a gama para você também automatizar portões basculantes. Certo? Desde o BVUP até o BVBLI. Tá bom, gente? As vantagens que a gente vai ter dentro da Rossi são as qualidades construtivas, as mesmas que você tem no automatizador deslizante, e a facilidade. A Rossi prima pela facilidade. Por exemplo, o estator de um motor basculante é o mesmo estator de um motor deslizante. O que quer dizer que a H2I só vai precisar ter um estator para alimentar um tipo de basculante e um tipo de deslizante. O que quer dizer que, com certeza, o instalador vai achar lá a peça que ele precisa para resolver o problema dele. Porque o consumo de material é menor. O espaço que ele precisa ocupar dentro da distribuidora é menor. E ele consegue ter uma variedade maior de peças, de acessórios, para poder resolver o problema do instalador. Então, estar próximo, como a gente falou no começo, né? A H2I se espalha no território da Bahia. Estar próximo na Bahia também é você ter solução e ter o acessório, as peças necessárias para um conserto. Tá bom? Gente, essas são as 5 placas hoje que a Rossi usa. Tá? Nossa, 5, Levi. 5, pouquíssima. Você vai ter mais de 10, 15 placas, uma para cada motor. Então, essas placas aqui, elas são bem simples de se entender. A NKX-HB já está escrito aqui, que é a do Deseato, certo? A NKX-B abaixo é a do BVUP, que são os deslizantes e basculantes mais simples da Rossi. E as NKX H30 e NKX 30, também muito fácil de perceber, ó. O H quer dizer sensor Hall. Então, se tem sensor Hall, é deslizante. Se não tem o H de sensor Hall, é para basculantes e pivotantes de um braço só. Quando são pivotantes duplos, eles usam uma placa específica também. E essa BKX-H1024 é a famosa placa biturbo da Rossi. É o quê? É a placa que dobra a velocidade de qualquer automatizador de até 500 watts. Ou seja, ela não pode ser usada no GHT. Mas Deseato, Dezenano, DZ4, já instalado no mercado, perfeitamente se encaixa lá no sistema. Você tira uma e ela perfeitamente se encaixa no local. Foi feita para ser totalmente compatível com o sistema que já tem aí no mercado. E agrega outras funções também, tá bom? Como suportar mais controles, enfim. Gente, outra dica aqui, falando de ganhar mais, tá? Com instalação e tudo mais. Eu só fico preocupado Alguma pergunta? com relação... Tô ouvindo. Não? É que eu falo coisa com relação, aí parou. Qualquer coisa coloca no chat, tá? Se o microfone falhou alguma coisa. Gente,
esse kit de reposição que a Rossi lançou é fantástico. O que é esse kit de reposição? Nele você adquire no distribuidor uma placa e 2 controles por o preço de uma placa e um controle. Ou seja, um controle é extra. Ou seja, você tem ali em cima de um controle desse 100% de lucro, certo? Esse kit de reposição é somente voltado para que o instalador tenha mais lucro. Não existe nenhum benefício para a Rossi ou para o distribuidor nessa venda, a não ser facilitar a vida do instalador. Foi literalmente feita para o instalador. Então, a Rossi vai dar um controle de graça porque ela é boa. Não, não é isso. É simplesmente que a gente valoriza o trabalho do instalador. Então, se a gente pega nesses momentos, principalmente, né, pandemia e tudo mais, que a gente viu até a nossa lucratividade cair um pouco no começo, a gente oferece para o instalador uma forma que ele tire desses pormenores uma facilidade de lucro maior, tá? Então, você ganha mais com uma coisa mais simples, certo? E a gente sabe como o controle Rossi vende, hein? Quem é instalador aí sabe, vende muito, hein? E toda a linha de acessórios que a gente pode procurar também. Então, placa luz de garagem. Para quê? Para que um basculante lá, quando ele abre a luz da garagem, acenda e você enxergue que não possa bater o carro. Uma placa APK, que é uma placa de proteção. Uma placa fechadura usada para basculantes, tá? Para que ela possa ter, sistema de fechadura, para ela não ficar solta na folha o basculante. Essa sinaleira guarda é muito interessante também, gente. Essa sinaleira guarda da Rossi, ela é sonora e visual. Não sei se vocês sabem, mas hoje é obrigatório que condomínios e prédios públicos tenham sinaleira indicativa de saída e entrada de veículos. E essa sinaleira, por lei, tem que ser audiovisual, tanto para deficientes visuais, quanto auditivos, quanto para qualquer pessoa que esteja passando de carro, de moto, o que quer que seja, certo? Então ela é vermelha e amarela, como é o padrão, e ainda emite um sinal sonoro dentro do movimento. Então, o portão da parada, ela emite um bip, o portão tem movimento, um bip mais constante, ela é 100% compatível com as placas Rossi e funciona perfeitamente. A RX-HCS e a RX-HT são receptoras Rossi. Qual é a grande sacada dessas receptoras? Você fez lá um sistema de controle de acesso. Aí, pegar um exemplo de um sistema simples. Por exemplo, um prédio jurídico, onde você tem, às vezes, o acesso de muitas pessoas, porém, em poucos horários do dia. Ou seja, não há uma movimentação tão grande. Então, essa placa permite que você aumente o número de acessos que essa placa, que esse sistema possa receber, tá? Então, por exemplo, 1024 significa que ele aceita 1024 botões configurados nela. E 2700 significa que ela aceita 2700 botões configurados nela, certo? O TX-Click, que é para abrir o portão no farol do carro, e a sistema fotocélula, que a gente já conhece também, que eu trouxe até aqui uma novidade melhor ainda, né? Gente, essa fotocélula aí é fantástica. É a fotocélula sem fio. Então a gente já conhece, né? Outros fabricantes também têm. Não está longe disso. A gente tem aí uma fotocélula que do lado do transmissor vai próximo ao motor, geralmente, com a fiação normal, e no lado, no lado do receptor, e no lado do transmissor, somente uma bateria, tá? O que é que tem de diferencial nessa fotocélula em relação a alguns concorrentes? Como ela trabalha em NF, normalmente fechado, a placa da Rossi não permite que o sistema funcione caso a fotocélula esteja defeituoso. O que é que isso evita? Que, por exemplo, passe um carro, a fotocélula esteja quebrada, ninguém saiba e o portão feche no seu carro. Imagine o prejuízo. Pensa, Levi, isso é problema do condomínio. Eu já vi muitos condomínios acionarem o instalador na justiça. Porque ele instalou. Ele tem que dar garantia do que ele instalou também. Certo? Ela pode ter uma chance de até 20 metros. Aceitem hoje praticamente todas as placas Rossi, né? Essas 3 placas são praticamente todas as placas Rossi que a gente tem hoje no mercado. E uma pergunta que sempre me fazem: Levi, e quanto tempo dura essa bateria? Mais ou menos, em média, 2 anos de trabalho, certo? O consumo é bem baixo de uma bateria dessa, sim. E outra coisa, quando a bateria está fraca, ele avisa através de um sinal luminoso que está na hora de trocar a bateria, tá bom? É excelente esse sistema, certo, gente?
Gente, isso aí praticamente foi o nosso guia, tá? O bate-papo não acabou. Eu tô achando muito legal, gostei muito da interferência do Márcio, do Jamiel, do Arlan, tá? Para mim tá ótimo. E eu tô aberto a qualquer tipo de dúvida e qualquer tipo de invenção. Por exemplo, Levi, tem um sistema para automatizar semana que vem, que o cara quer isso, isso e isso. Como é que a gente faz? Vamos conversar. Agora aqui é papo reto mesmo. Gilmar? Deixa eu aproveitar só as perguntas aqui que eu vi. Os transmissores MTX, TX Click e HCS possuem um sistema de transmissão rolling code. Você pode explicar esse sistema? Sim, Márcio. Posso explicar agora. O que é o sistema rolling code? Até o Bruno já colocou ali um pouco, né? É o que eu falei até um pouco no começo. A cada pulso que você dá no controle, ele embaralha o seu sinal bilhões de vezes, para que evitar que um outro sistema copie seu sinal. Por exemplo, pega um controle 433 convencional, código aberto, e tenta, por exemplo, travar um carro da Fiat enquanto você pressiona ele. Você vai ver que o carro não vai travar. Ele vai bloquear o sinal, porque ele entrou na mesma frequência com o mesmo código. Já no sistema da Rossi, você pode apertar o sinal, ele vai sentir o choque do código e vai embolar para outro código. E vai sempre contornando para outro código. Certo? Tem uma reportagem da Record, se eu não me engano, tem 3 anos que saiu essa reportagem, e eles não podem citar as marcas, né? Claro, mas eles fazem esse tipo de teste, justamente porque estava tendo muito roubo dessa forma. Eles copiavam o sinal, eles compravam um clonador lá na 25 de São Paulo, clonavam o sinal e aí roubavam a casa das pessoas. E aí eles mostram o controle da Rossi antigo, é engraçado que eles mostram assim, cobrindo, né? O nomezinho da Rossi, como ninguém conhecesse o modelo do desenho, e fala assim, esse foi um que nós conseguimos copiar, citado no sistema de segurança e tal. Então, poxa, não existe marketing melhor do que esse, né? A Verdade. Rossi tem uma linha de bola para tráfego de veículos, como funciona? Eita, esse Márcio tá sabendo. Gente, esse Bollard aí, eu te costumo dizer que assim digamos assim, o cargo-chefe de um condomínio de alto padrão hoje. Então, Salvador tá me devendo essa instalação aí. Vamos colar com Mas hoje a gente já, HDZip, Levi. é, hoje a gente já tem, cara, a gente tem isso aí em condomínios de alto padrão em São Paulo, em João Pessoa, na Paraíba, né, em Natal. E só vocês terem ideia, a TB Forte, né, que é uma das transportadoras de valores que a gente tem hoje, até chamar atenção para os instaladores aí, ó. Transportadores de valores, de segurança patrimonial, são clientes fortíssimos para a venda de sistemas de tudo isso que você imagina. Controle de acesso, serpentina, motor, tudo que você imaginar, esses caras consomem e muito mesmo. Então, eles usam o sistema de Bollard. O que é esse Bollard? É um pino de aço que ele sobe do chão, tá? Para evitar invasões, furtos. É muito utilizado na Europa em como chama? Consulados, casas presidenciais. Hoje a gente tem no Palácio da Alvorada, em Brasília, também para proteger nosso presidente Bolsonaro. Embaixados, né? Levi, Embaixadas. quer ver se a gente consegue colocar um videozinho Vê rapidinho se você consegue dele colocar o vídeo mostrando? dele aí, Bruno. Aquele vídeo do caminhão. Aquele vídeo Bom, ali já deixa todo mundo de boca aberta. eu vou passar um rapidinho aqui, depois eu procuro do caminhão. Beleza. Tava com aberto aqui já. Vocês conseguem ver. Esse é o Bollard, tá, gente? Tá, gente? Só comentando rapidamente, obviamente esse produto, claro, né, tem um valor agregado maior que o motor, isso é evidente, tá? Não é um produto simples, não é um funcionamento simples. Eles são certificados para parar veículos. Ele tem algumas gamas, né? Mas vocês têm ideia, ele para desde um veículo leve, que é um carro, a 50 por hora, até um caminhão de 8 toneladas a 80 por hora. Então, são algumas gamas obviamente, o preço desse tipo de produto também não é tão simples. Mas essa instalação que ele mostrou aí do Bruno, que o Bruno colocou, é muito interessante
que é uma residência, gente. Isso é lá no Morumbi, São Paulo. O cara colocou esse sistema de controle de acesso agregado a um sistema de portão de controle de acesso aberto por uma tag. Então, sim, o morador chega com o carro, o pino abaixa, o portão abre. Ele acessa, o pino sobe, o portão fecha. Certo? Levi, pode continuar falando aí, tá? Só vou colocar aqui para o pessoal continuar. Beleza, beleza. Então, assim, não vou citar o nome porque é famoso, tá? O proprietário da residência. Mas isso aí é um bollard, ó, gente. E são os testes, tá? Que a gente faz de validação dele. Isso é um caminhão de 5.800 quilos, tentando atravessar um bollard. Olha lá. Caramba. Ele deixa o eixo no chão, olha lá. Essa parte é muito legal. Você vê que o eixo do caminhão vai ficar, ó. Aí, o que muita gente se pergunta quando a gente mostra esse tipo de produto é assim, isso aí não vende no Brasil. Gente, só a TB Forte comprou 82. Tá? Itaipu comprou mais uma porrada. Cara, isso Eu vende. imaginava que era seguro, não pensava que era tanto. Não, isso é fenomenal. Isso é fenomenal, simplesmente fenomenal. E assim, só pra você ter uma ideia, Márcio, acho que é o Márcio que tá falando, né? Que eu estou ouvindo a voz, viu, Márcio? Sim, tranquilo. Pronto. Só pra você ter uma ideia, teve um assalto na Prosegur de Santos. Agora eu tô vendo, Márcio. Teve um assalto na Prosegur de Santos há uns anos atrás, que a gente colocou justamente esse sistema digamos assim, em orçamento, né, para eles, para explicar que o assalto não aconteceria. Olha esse vídeo aí, ó, esse vídeo mesmo que eu tava procurando. Ele tá parando um pouquinho, mas vai. Gente, esse é o teste com um pino só, tá? O M30, que é o top. Ele nunca é agregado a um pino só, sempre é mais de um. Olha o que o pino faz no caminhão. Ei, olha, acho que dá um dinheiro grande só para fazer os testes, né, gente? Imagina. Ô, Bruno, Então, assim, abaixo ali, quando ele aham. suspende, para baixo, e quantos metros aí? 1 metro e meio, 2 metros? Não, tem aproximadamente 50 centímetros a mais do que o tamanho do perfil. Que o perfil pode ser diferente, 60 a 80, Hum, certo? Então ele desce a mais do que aquilo. Que ali embaixo, que tem toda aquela armação de 1 metro por 1 metro de concreto em metro quadrado, que já é feito 2 semanas antes para fazer a secagem. Imagine, tá? É um sistema muito top de segurança. E como eu estou dizendo, a gente costuma dizer, isso aí vai demorar para chegar no Brasil. Só para você ter ideia desse condomínio de João Pessoa, que eu até pessoalmente estou indo lá fazer uma visita, que a gente está tentando ganhar essa licitação, não a Rossi, né? A gente está com a empresa, a gente não. Enfim, todo o sistema, né? A distribuidora vai oferecer ao cliente, que a gente vai vender para ele, como qualquer sistema. A gente levou para ele, a ideia, eu vou conversar com ele, porque desde que o condomínio foi concebido, a sua construção já estava no sistema que ele teria bollards. Então, isso é uma tendência cada vez maior. A gente sabe que a tendência que a gente tem é que o condomínio se torne um bairro, que as pessoas não saiam, que as pessoas comprem pão, façam mercado, tudo dentro de um condomínio. Então, a tendência é que isso se torne cada vez mais popular, certo? Acho que eu passei um pouquinho do tempo aí, viu, Vilmar? Mas o negócio tá bom É hoje. verdade, o papo tá bom. Aí já vamos aqui com 1h20. Que legal, que legal. Tá legal. Vamos tentar acelerar o passo aí. Esse Sem negócio aí, rapaz, que coisa interessante, viu? Do Bula. Eu não conhecia. Legal. E é muito bom para nossa revenda conhecer que tem isso, né? Muita gente também certamente não sabe, não conhece, que é mais uma opção de ganhar dinheiro, né? Uma opção de negócio. É sair do básico, do trivial, para poder oferecer soluções mais complexas para clientes com um potencial de aquisição mais alto, enfim, bem legal. Muito interessante. E tem, viu? Tem mercado para ele. Salvador está crescendo em um ritmo assim, eu falo, de pessoas digamos, uma renda maior, muito grande. Tá? Vocês podem observar pelas ruas, vocês veem os carros, tudo isso a gente tem que estar muito ligado nesse tipo de mercado, gente. É uma coisa que tem que chamar muita atenção. As pessoas procuram esses itens de segurança. Então, como aqui de condomínio a gente pode falar, que não é
ninguém aqui representa condomínio de marca, né, digamos assim. Hoje você vai no Lepark, por exemplo, você tem uma padaria dentro do condomínio. Verdade. Então, as Ô, pessoas Levi, saindo cada vez menos. essa não é uma solução comum, né? Eu diria. Uhum. Se uma revenda tiver apresentar para o cliente deles, que seja um condomínio ou uma pessoa física, e o cliente se interessar, enfim, tá para acontecer o negócio, mas ele não sabe instalar isso porque ele nunca instalou, enfim. A Rossi dá algum apoio para essa revenda, nesse caso? Sim, sim. Ó, primeiramente, todos os nossos técnicos de área, a Roça é a única empresa que tem técnicos de área em todas as regiões do Brasil. Eu falo assim, não exatamente na Bahia, né? Mas atendendo o Nordeste todo, por exemplo, é o Bruno. Então, para um treinamento específico dele, o Bruno vai lá pessoalmente, tá? Atender esse cliente e ensinar todo o processo para ele. Normalmente, mais uma pessoa da própria fábrica em Brasília, que normalmente é o nosso, digamos, treinador-chefe, né, que é o Francisco Mário, também se desloca para esse tipo de treinamento. Então, esse tipo de treinamento é muito voltado, a gente aceita, não tem problema nenhum com isso, não há custo nenhum para o cliente que adquiriu. Tá? Esse custo é todo da Rossi. A gente Que tem um legal. funcionário, a gente tem um funcionário, o funcionário treina. Legal aí para os clientes que estão assistindo e para nossa equipe também que está assistindo, poder oferecer isso aos clientes, né? Sim, ó, Sinal que a gente trabalha com a marca desse porte, né? Do porte da Rossi, falando de que FAQ, oferece Vilmar, isso. falando de FAQ, Vilmar, eu digo assim que a FAQ nos dá primeiro um aperitivo, né? Pedir pro Bruno, o Bruno coloca só a foto do RL 280 aí, da porta de enrolar. Gente, esse sistema da porta de enrolar da FAQ é muito interessante também, porque assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente tem porta de enrolar em shopping, aquelas portas de corrente, portas grandes, pesadas, enfim, que tem um processo de automatização próprio. Mas hoje no mercado, o que a gente mais tem são portas de enrolar que não são automatizadas, certo? E que o custo para automatizar, normalmente as pessoas chegam lá e fazem assim, ó, você tem que trocar a porta. E a FAQ com esse produto mostra que você não precisa disso. Para vocês terem ideia, a gente tem um cliente hoje em Brasília que deixou de instalar o automatizador para instalar a porta de enrolar. Por quê? Porque o valor agregado dela é maior. Então ele ia lá, batia na porta e fala, quer porta de enrolar? Então se ele ouvia de 10 pessoas, por exemplo, 8 nãos e 2 sim, é o equivalente a ele ganhar para quase 5, 6 automatizadores instalados. Então é um mercado também muito forte que a gente tem em Salvador, e toda a região da Bahia. Toda a região da Bahia você tem em qualquer venda portas de enrolar. Aquelas portas de aço mesmo que descem e sobe, tá bom? Uhum. Achou não? Não achei ele, não. Achei um parecido, o de outra. Pronto, mas esse aí mesmo, é isso mesmo. Tá aí, ó. O eixo da porta vai exatamente nesse furo aqui que você tem na esquerda. Tá vendo, gente? O eixo da porta vai exatamente aqui, ó, onde o Bruno tá mostrando. Então ela abraça o eixo e enrola a porta nele mesmo. Então, cara, isso é um sistema tão simples e tão completo para um sistema de vendas que você tem hoje. Por exemplo, vamos falar de Salvador, que a gente conhece. Praça da Sé, vamos falar de Vitória da Conquista, o centro todo de Vitória da Conquista. Todas aquelas lojas têm porta de enrolar. Sabe quem é o maior cliente de porta de enrolar que a gente tem hoje? Manicure, salão de beleza, porque geralmente é um meio dominado, ou até, isso para mim é fantástico, onde as proprietárias são mulheres, entende? Esse mercado empresarial feminino cada vez maior, que para mim é brilhante. E elas querem justamente, elas têm um rigor a mais que os homens têm em beleza, então o homem vai lá, puxa a porta de qualquer jeito, elas querem ali, ó, proteger a unha, proteger, e vão lá, ó, aperta um botãozinho, a porta vem e fecha. Aperta o botãozinho, a porta vai e abre. Cara, isso é fantástico. Há um custo muito inferior a você trocar a porta de um cliente para um sistema de porta de corrente. Absurdamente inferior. Estou falando aí de coisa de 6 vezes a menos, pra vocês terem ideia. É muito grande a diferença mesmo.